Louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nosso coração se alegra pela primeira vez estarmos aqui para juntos louvarmos, bendizermos e exaltarmos o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a igreja para que abram as vossas Bíblias juntamente comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 52. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no seu capítulo de número 15, o versículo de número 52. E também Lucas, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito por Lucas, no seu capítulo de número 24, apenas a parte B do versículo de número 31. Vamos ler primeiro aos Coríntios 15 e 52, que diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a trombeta, a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Agora, parafraseando em Lucas, capítulo de número 24, o versículo de número 31, que diz assim: abriram-se-lhe então os olhos. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai que estás no céu, te damos graças, Senhor, na noite desse dia, Pai, ao qual nos encontramos aqui, Senhor, para buscarmos a Tua presença, para buscarmos a Tua face, Senhor Jesus. E a importância na noite desse dia, Senhor, é que o Senhor cresça e nós diminuímos, porque a excelência é Tua, a glória é Tua, a honra é Tua, Senhor. E por isso estamos aqui, Senhor, para louvar, bendizer e exaltar o Teu nome santo. Ó Deus amado, cubra-nos, ó Deus, com o Teu sangue. Deus, nos dá-nos da Tua palavra, para que aqui que falarmos não seja mecanizado por homem, mas divino do Espírito Santo. Podemos falar, podemos profetizar e sentimos a Tua presença na noite desse dia. Pai querido, fala conosco nesta noite. Assim estamos alegres e contentes por a Tua presença, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Senta, glorificando e exaltando o nome santo de Jesus. Eu quero tematizar a mensagem da noite desse dia, qual o Espírito Santo do Senhor coloca no meu coração, com um tema bem sugestivo para os dias de hoje: abrindo os olhos. Eu quero dizer, meus amados e queridos irmãos, que nós estamos passando num tempo muito difícil, num tempo que nós não podemos confiar muito. Por quê? Porque existem pessoas que estão do nosso lado, existem pessoas que caminham conosco, existem pessoas que andam conosco, mas não devemos confiar. Por quê? Porque existem pessoas que estão do nosso lado e nós temos que estar com os nossos olhos abertos para saber aonde pisamos os nossos pés. E quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu vejo a palavra do Senhor mostrando que nós também temos que estar com os nossos olhares abertos a respeito da volta do Senhor. Porque muitas pessoas estão dormindo, muitas pessoas estão tosquelejando. Por quê? Porque o Senhor Jesus está para buscar a tua igreja. O Senhor Jesus já está no momento ou outro, o alarido da trombeta do Senhor irá soar e nós iremos subir ao encontro do Senhor. Aquele que estiver preparado, aquele que estiver com a sua bagagem preparada, o Senhor vai vir buscar e nós iremos estar e acompanhar e ao Senhor nos altos céus. Quando eu vejo na Bíblia Sagrada a respeito do Evangelho de Lucas, a qual nós lemos no capítulo de número 31, diz-nos a Bíblia Sagrada que eles abriram os olhos com o Senhor, depois de ter caminhado, depois de ter ouvido palavras, depois de ter visto conselhos. Eles entenderam do Senhor, estava com ele somente no momento a qual o Senhor sentou à mesa. Porque diz a Bíblia Sagrada que os dois discípulos do Senhor, quando estavam indo ao caminho de Emaús, ele estava com seu coração entristecido. Por quê? Porque eles caminharam 3 anos e meio com o Senhor Jesus, e diz a Bíblia que eles caminharam com o Senhor, e depois no meio do caminho eles não viram o Senhor ressuscitado, porque eles saíram antes, eles foram embora antes, e diz que
que no meio do caminho eles foram arrazoando o seu coração, e o seu coração estava triste. Por quê? Porque ele tinha crido que aquele era o próprio Messias, ele tinha crido que aquele era o Senhor. Eu quero dizer que não é distante nos dias a qual estamos vivendo. Nós caminhamos com Deus, nós caminhamos com o Espírito Santo do Senhor hoje, porque o Senhor foi para o céu e deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para que caminhe juntamente conosco, e nós caminhamos com o Espírito Santo. Mas muitas das vezes pensamos que o Espírito Santo não está conosco, pensamos que Deus não fala conosco, pensamos que a mão do Senhor não está sobre a nossa vida. Por quê? Porque a dificuldade levanta na minha vida e na tua vida, como levantou na vida desses dois moços, e ele foi embora triste. Não é difícil nós vir para o culto, exaltar, adorar e glorificar o nome santo do Senhor, mas depois a rotina do dia, a angústia do dia a dia vem bater na nossa vida, e nós começamos a ficar entristecidos, esquecidos de tudo quanto Deus falou ao meu e ao teu coração. Nós estamos muitas das vezes com os nossos olhares fechados, os nossos olhares estão apagados, porque diz o apóstolo Paulo que os nossos olhos são a janela do corpo, e se os nossos olhos estiver fechado, nós não vamos ouvir o Senhor chegar. Esses discípulos, ele estava com os olhos fechados, ele se apressou, e diz a Bíblia que eles foram embora para a sua casa com o seu coração triste. E quantos de nós vemos com os olhos espirituais para a igreja fechado e ouvimos Deus falar, mas nós saímos daqui com o coração fechado, e no meio do caminho começamos a pensar: será que Deus usou mesmo? Será que Deus falou mesmo? E começamos a dizer tantas coisas e jogamos a bênção que recebemos para fora, porque os nossos olhares estão fechados, as nossas vistas estão fechadas. Hoje vê muitas pessoas olhando para tantas outras coisas, se vê olhar carros novos, se vê olhar para mansões, se vê olhar para a conta bancária, mas esquece de olhar para a palavra. Muitas das vezes os olhares estão fitos nas novelas, estão fitos na televisão, e esquece de olhar para a palavra, porque o Senhor diz que nós temos que comer, temos que aprender, temos que ler a palavra. O salmista Davi, ele diz dessa maneira no Salmo de número 119, versículo número 11: eu escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Enquanto nós não temos escondido e guardado a palavra do Senhor, estamos com os nossos olhares fechados, estamos com a nossa visão ótica para o reino de Deus apagada, porque olhamos muitas das vezes só o exterior, só a casca, olhamos só a aparência, olhamos só a estética, esquecemos de olhar aquilo que tem dentro. Nós muitas das vezes murmuramos, nós muitas das vezes levantamos o dedo, mas pouco nós oramos para aquele que precisa, pouco nós fazemos para aquele que está passando, pouco fazemos para aquele que está necessitando de uma porta ou de uma chance no ministério. Olhamos só para a estética. Quantos homens de Deus nós vemos hoje que não tem mais coragem de vir para a igreja? Quantas mulheres de Deus vemos hoje que não tem mais coragem de vir para a igreja? Está com seu ânimo abatido. Por quê? Porque o seu olhar espiritual se fechou e não tem força para abrir novamente. E a igreja que o Senhor Deus elegeu para marchar na face da terra, para buscar as almas que estão desgarradas, para buscar as almas que estão perdidas, nós estamos com os olhares fechados, estamos com os olhares fechados. Mas eu louvo ao Senhor que nessa noite tem uma igreja que marcha, que tem uma igreja que busca, que tem uma igreja que crê no valor fundamental da palavra do Senhor, que está indo de encontro com aquele que necessita, com aquele que precisa, porque esse é o chamado que Deus para a nossa vida. O Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda a criatura. E muitas das vezes estamos com os olhares fechados, porque nós só olhamos para o nosso cantinho, para a nossa casa, pela nossa vida corriqueira, pela nossa vida costumeira. Esquecemos de ver os valores de Deus para a nossa vida. Não é difícil nós vemos hoje pastores que só tem um título de pastor, mas obra de Deus não faz. Mal cuida da sua casa, mal cuida da sua família, e só quer viver viajando, só quer viver para lá e para cá, esquece de cuidar da igreja. Mas eu louvo ao Senhor que existe homens e mulheres ainda, existe os remanescentes de Deus que cuidam da palavra e tem compromisso com ela, estão com seus olhares bem abertos, sabendo que Deus está para voltar para buscar a sua igreja. E nós temos que pregar esse evangelho de verdade, nós temos que pregar esse evangelho de justiça, nós temos que pregar. Por quê? Porque muitos estão tosquenejando na fé,
Muitos estão dormindo, e quando eu vejo que está dormindo, estão com os olhos fechados, estão com seus olhares fechados. Esquece que Deus está vindo buscar a sua igreja. Não se vê mais hoje, irmã, falar: eu tive um sonho com a volta do Senhor. Não se vê mais hoje profecia dizendo: olha, o Senhor está para buscar a sua igreja. Só vemos profecia que vai ter carro novo, que vai ter casa nova, que vai ter isso, que vai ter aquilo. E só vê sonho de carro, só vê sonho de casa, vê sonho de fazenda. E não vê sonho do reino do Deus. Não vê sonho das ruas de ouro, dos muros de jaspe, da água cristalina. Só tem visão na terra. Mas eu quero dizer uma coisa: aquele que está olhando para baixo, aquele que está olhando para a terra, eu digo que não tem compromisso com o Senhor. Nós temos que cuidar da nossa vida, sim, mas nós temos que olhar para o céu. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que olhar para o alto, da onde vem o meio do teu socorro, porque o meio do teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, em 2 Reis, no seu capítulo número 4, versículo de número 17, diz a Bíblia Sagrada que um moço, por nome Geazi, ele acordou de manhã. E quando ele acordou de manhã, ele olhou para os montes e os outeiros, e viu carros e carruagens de fogo, ou melhor dizendo, carros e carruagens, e chamou o seu senhor, e falou: olha lá, veio para nos matar, e não tem como nós fugirmos da sua presença, não tem como nós fugirmos, porque estamos cercados. E o homem de Deus, ele fala: não estamos cercados. Muitas das vezes nós pensamos que não estamos. Muitas das vezes pensamos que nós estamos encurralados. Muitas das vezes pensamos que não tem mais jeito para a nossa vida. Por quê? Porque muitas das vezes estamos olhando só para o mundinho exterior. A nossa visão está limitada. Estamos que como catarata nos olhares. Estamos vendo nublado. Não estamos vendo como é para ser visto. E o moço, ele estava olhando com o olhar natural. Ele estava olhando com o seu olhar natural. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus colocou um despertamento no homem de Deus. E o homem de Deus orou por ele. O homem de Deus falou: eu vou orar por esse moço, que ele está equivocado. E diz a Bíblia Sagrada que o homem de Deus ora por aquele moço, e aquele moço cai-se a escama dos olhos, e ele vê carros e carruagens de fogo. E ele fala: maior é o que está conosco, maior é o que está conosco. Essa é a visão que a igreja tem que ter, que o maior é o que está conosco. Maior é o Deus que está na minha vida, que está na tua vida, e peleja nas causas aqui. Porque diz a Bíblia Sagrada em Mateus, no seu capítulo número 6, versículo número 33, que em primeiro lugar temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós estamos com os olhares fechados, esquecemos de buscar o reino de Deus, e só queremos as demais coisas. Esquecemos de buscar o reino do Senhor, e só queremos ir nas demais coisas. Sabe o que acontece? Eu e você lutamos, pelejamos, insistimos na bênção, e a bênção muitas das vezes não chega na nossa vida. Por quê? Porque o nosso olhar está para um lado, ao contrário. Mas o Senhor nesta noite, Ele coloca uma palavra no meu coração, que nós temos que estar com os nossos olhares voltados para Ele. Porque o Senhor, Ele quer abrir o nosso olho, Ele quer abrir os nossos olhares, para entender que Deus ainda age, Deus ainda fala no meio da igreja, Deus ainda tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu vejo que quando o Senhor cegou o entendimento dos que o perseguiam, é isso que nós temos que entender, que quando nós estamos na mão do Senhor, o Senhor cega aquele que está perseguindo a minha vida e a tua vida. O Senhor cega aquele que está indo de encontro com a tua vida. Porque diz a Bíblia Sagrada que 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas olha para você, você não foi atingido, porque Deus, Ele está contigo, Deus, Ele está te protegendo. A mão do Senhor está sobre a tua vida, e nós temos que crer que Deus pode entrar com providência na minha vida e na tua vida. Quando eu decidi vir para o ministério, quando eu decidi ser itinerante, quantas foram a falácia que vieram sobre a minha vida e as acusações? Quantos foram os que levantaram dizendo: não vai dar certo, ele não tem jeito, ele não tem oratória, ele não tem isso, não tem aquilo. Só foram dizendo não, 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 não. Eu falei: mas o Senhor disse sim, acabou. O Senhor disse sim, acabou.
Quantos já disseram não para a tua vida? Quantos já te disseram não? Quantos já te disse que não na tua história? Mas a Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo número 20: todas quantas promessas há de Deus e tem nele o sim. Então o sim do Senhor é na minha vida, o sim do Senhor é na tua vida, porque hoje o Senhor, Ele quer que nós abrimos os olhos para entender o mistério de Deus na nossa vida. Não é de qualquer maneira, não é com brincadeira, não é aleatoriamente, mas entendendo, fazendo, porque aquilo que nós fazemos, tudo o que pedires em comum acordo na terra, lhe será feita no céu. Olhares que nós temos que ter. Primeiramente nós temos que ter o olhar carnal, porque sem o olhar carnal a gente não vê as coisas da terra, para nós sabermos o que é certo e o que é errado. Quando eu tenho um olhar carnal, quando eu olho com um olhar carnal, é o olhar que eu tenho, é o olhar que você tem, que você vê o seu pai, que você vê a sua mãe, que você não tropeça o seu pé, que você anda para lá, anda para cá, você consegue ler, você consegue escrever, porque você continua olhando e vivendo na terra. Nós vivemos na terra sim, mas a nossa vida temos que ter o olhar aberto carnal e o olhar espiritual carnal. Por quê? Porque eu tenho que olhar andando para o mundo, não trazendo para mim o que o mundo oferece, mas olhando para as coisas do mundo e repudiando, porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos separados do mundo. Então nós temos que ver, porque o apóstolo Paulo ele diz: aprendei de tudo, mas retém o que é bom. Nós temos que aprender, porque quando nós olhamos, nós analisamos e sabemos aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Eu estava conversando com um irmão e falando para ele dessa maneira: olha, quando você vê uma revista, quando você vê um jornal e você vê a pessoa com o olho aberto, o que você vê naquele símbolo? Ele falou: não, ela está olhando, ela está atento, ela está vendo alguma coisa. E se você vê uma foto, ou se você vê um jornal, uma revista, a pessoa com os olhos abertos, o que você vai pensar dela? Ela está dormindo ou está morta. Então, para nós entendermos o mistério de Deus na nossa vida, nós temos que estar com os nossos olhares abertos, tanto espiritual como carnal. Porque Geazi, ele olhou o carnal e viu a dificuldade, mas o Senhor entrou na vida dele, para mostrar que ele via a dificuldade, mas Deus estava sendo maior na vida dele, e também ele ia ver a vitória. Ei, meu irmão, talvez com o seu olhar carnal, você só viu a dificuldade, você só viu a dificuldade que te cercou, a dificuldade que estava do teu lado, mas eu quero te dizer uma coisa: se você abrir os seus olhares espiritual também nessa noite, você vai ver que Deus, Ele está na tua vida, Ele está pelejando para te dar a vitória, porque hoje Deus, Ele vai abrir os teus olhares espiritual. E quando eu vejo na Bíblia Sagrada, hoje estamos vivendo aquele versículo que o apóstolo Paulo falou, e nós lemos toda a ceia. Por causa disso, há entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Existem muitos que dormem. Por quê? Porque os seus olhares estavam para uma coisa e de repente não viu outra. Talvez ele falou: eu vou para a igreja e eu vou ficar rico, eu vou para a igreja e vou receber isso, aquilo e aquilo outro. Mas quando ele começa no evangelho, ele não sabe que tem que passar pelas fases, e ele esquece que quando começa a passar pelas fases, começa a ter um processo, porque o Senhor ele chama, e primeiro tem que tirar a casca, depois que tira a casca, é aí que as coisas começam a funcionar. Eu estive conversando com o irmão em Marília, e ele tem uma plantação de manga, e ele estava me explicando o processo de fazer a plantação de manga. Eu falei: como que é? E ele me explicando, falou assim: primeiramente, você pega o caroço é aquilo que já usaram, aquilo que já chuparam, aquilo que ia jogar fora. Você pega o caroço da manga e você tira a casca, porque a casca não presta para nada. E depois que você tira a casca, você planta este caroço de manga, já sem casca, planta ele na terra, e depois que você planta ele na terra, aí ele vai começar a crescer, porque se você plantar ele com a casca, vai demorar de 15 a 20 anos para produzir, mas se você tirar a casca e plantar ele, aí vai produzir com 5, 6, até no máximo 8 anos, se mais demorar, dependente da terra e dos fertilizantes e do adubo que for semeado na terra. Mas se tirar a casca, o fruto vai crescer mais rápido e vai produzir mais rápido. E tem uma coisa: depois que o fruto cresce, depois que
que a árvore cresce e começa a produzir fruto, não é com a vara que se derruba, não. Eu falei, mas eu pensava que tirava com a vara. Ele falou, não, se tirar o fruto com a vara, ou atirar alguma coisa para pegar o fruto que está na árvore, você vai danificar, porque você pode cutucar, cair, vai rachar. Não, você tem que subir em cima da árvore para você colher a manga. Você está entendendo? Talvez arrancar a sua casca, e agora estão pessoas subindo em cima de você. Mas eu falei, mas por que vai subir? Não vai quebrar os galhos? Ele falou, não, se você subindo em cima da árvore, você vai afundar ainda mais a raiz, e no ano seguinte, quando vir a produção, aí o fruto vai ser melhor. Por quê? Porque você subiu em cima e as raízes afundaram mais para baixo. Você ajudou no processo da árvore crescer. Eu quero dizer uma coisa: se todos pisarem em cima de você, se todos subirem em cima de você, este é o processo. E muitos não entendem e querem abandonar a igreja. Muitos não entendem esse processo da manga e querem abandonar a igreja. Mas o Senhor, Ele está permitindo que isso chegue na tua vida, isso chegue na tua história. Por quê? Porque depois, quando vier colher os frutos de novo, o fruto não vai ficar aqui, vai para o exterior. Porque tudo que é bom, produzido no Brasil, não fica no Brasil, é mandado para fora. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Deus, Ele está te testando, Deus, Ele está te aprovando para te mandar para longe. Porque o gozo do Senhor vai ser completo na tua vida, o gozo do Senhor vai ser completo na tua história. E muitas pessoas não entendem esse processo. Pensa que ia chegar na igreja e já sobe de uma vez. Ele chegou ontem na igreja e já quer ser pastor. Ele já chegou amanhã na igreja, já quer ser isso, quer ser aquilo. Não, irmão, você tem que passar pelo processo. Quando eu comecei na igreja, eu comecei bem novo. Eu comecei no ano de 1988. E eu não entendia muito esse processo. E Deus me batizou no Espírito Santo. E eu estava animado para lá e para cá, mas veio um vento na minha vida e me tirou daí fora da igreja. E eu passei um período difícil, um período de amargura, aonde eu vim envolver com tantas coisas e comecei a dar aulas de capoeira, e dava aula de capoeira no meio da rua, e ia para lá, ia para cá. Daqui a pouco eu comecei a me embriagar de novo, e eu entrei num maremoto, entrei num vendaval tão grande na minha vida, a ponto de meu avô não me querer, minha mãe não me querer, a ponto de todos os meus amigos me abandonar, porque eu entrei no estado que a bebida me levou no mais profundo buraco. Mas um dia a minha tia foi me resgatar. Eu estava num cubículo 2x2, todo sujo, embriagado, e a minha tia falou: você vai embora comigo, eu vou te levar para Campinas. Eu falei assim, tá bom. Estava muito embriagado. Ela pegou os panos que tinha ali, as roupas todas sujas, enfiou dentro de um saco, colocou dentro do carro, levou para a casa do meu avô. Chegou lá, me deu um banho, e ali me deu um café forte, tomei. E ela falou: você vai embora, porque Deus vai mudar a tua vida. E quando eu cheguei ali na cidade de Campinas, eu falei: e o que eu vou fazer aqui? Ela falou: você vai trabalhar com seu tio Milton. Eu falei: tudo bem. E comecei a trabalhar com meu tio. E vou trabalhando daqui, vou trabalhando dali. E uma dificuldade muito grande. Eu estava com os olhares voltados para a capoeira, porque eu gostava daquilo. E voltei, queria fazer capoeira. Se ajuntei com os amigos, entre aspas, que tinha por lá. E quando eu comecei a fazer a capoeira, aí eu tinha feito uma promessa. Eu falei: se aquela igreja tivesse sido erguida, eu ia num culto naquele dia, naquela igreja. E eu pensava comigo: os crentes não têm condição de fazer uma igreja grande, porque eu vi a estrutura como essa. E se fizer uma igreja grande como essa, eu vou ser crente também. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, a igreja estava linda, coisa mais linda do mundo. E a minha tia falou: você lembra da sua promessa? Eu falei: lembro. Ela falou: o caminho da sua vida vai ser a igreja. Eu chamei o meu primo, e meu primo falou: eu vou contigo na igreja. E nós fomos para a igreja. Chegamos na igreja, Deus começou a trabalhar na minha vida. Começou a trabalhar na minha vida. E Deus falara: você vai ser pregador, você vai ser missionário, e Deus vai te levar para muitos lugares para pregar a palavra do Senhor. E eu falava: mas será que vai mesmo? Será que vai acontecer? Mas o processo, ele é doloroso. O processo, ele é difícil, até você chegar na forma e no tamanho certo. Passa-se o tempo. Não é da noite para o dia, não. E eu comecei a entender o processo de Deus na minha vida. E comecei a trabalhar, comecei a lutar. E Deus foi me abençoando. Deus foi me abençoando. Logo o Senhor me deu a minha esposa. E quando eu tive a minha esposa, eu falei, e todas as pessoas falaram assim: vai casar, mas não vai ter filho. Eu falei: não, o Senhor disse que ia me dar família por completo. E nisso diz respeito à mulher, isso diz respeito a filhos. Eu falei: Deus vai me dar a minha família por completo, porque eu creio na bênção por completo. Mas existe a falácia que vem contra a minha vida e a tua vida, que quer fechar os nossos olhares.
para dizer que a bênção não chega na minha vida e na tua vida, a respeito da história genética da tua vida. E eu fiz exames médicos, e quando eu fiz os exames médicos, constou que eu não podia ter filhos. E eu falei, meu Deus, será que a profecia mundana vai vir sobre a minha vida? E Deus usou uma irmã poderosamente, e Deus usou o irmão Aparecido poderosamente, e eu chorando, a minha esposa chorando, porque todo casal que casa sonha ter filhos, e eu não podia, e eu comecei a chorar, e Deus usando ele, falou assim, Deus vai te dar na tua mão. E eu criei e tomei posse da vitória. Aí veio um irmão de São Paulo, e ele pregou, e a esposa dele olhou para minha esposa e falou assim, no final deste ano, tu abraçarás um filho, porque é promessa de Deus para mostrar que Deus está no teu ministério, no ministério do teu esposo, e eis que vou levar ele para pegar a minha palavra aqui e lá, e por muitos lugares, porque eu sou da vida dele. E passando os dias, a minha esposa falou, filho, eu estou sentindo um negócio estranho. Eu falei, o que você está sentindo? Eu estou sentindo um enjoo, já tem alguns meses que não vem o costume de mulher. E eu falei assim, vamos no médico ver o que é isso. Quando chegou no médico, as pessoas falaram, deve ser isso, deve ser isso, deve ser aquilo, porque você não pode ter filho, que você é estéril. E eu fiquei triste, mas nós fomos, quando chegamos no médico, o médico deu o exame e falou, a sua esposa está grávida. Eu falei, é o filho da promessa, é o filho da promessa. E depois, quando Deus constou que a minha esposa estava grávida, eu falei, é o filho da promessa. E muitas pessoas olhavam para minha esposa e falavam, essa barriga aí é de menina, vai ser menina. E eu falei, a promessa de Deus na minha vida, que o primeiro filho vai ser homem. E eu separei o nome só de homem. A minha esposa separou o nome só de homem. Eu falei, Deus vai honrar. E quando foi ali nos 8 meses, não dava para ver todos os exames que nós fazíamos, não dava para ver o sexo, se era homem ou se era mulher. Mas quando foi ao 8º mês, a minha esposa fez o exame, estava lá o garotão. Eu falei, Deus é fiel. Deus, Ele é fiel na minha vida e na tua vida. E hoje, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, hoje eu tenho meu filho, tenho minha filha, e a minha esposa está grávida novamente do 3º filho. Aquele que não podia, Deus dá, porque Deus dá a bênção recalcada, sacudida e transbordante, para nós entender que Ele é na nossa vida. Se você quer que Deus esteja na tua vida, levanta a sua mão para cima, exalte o nome santo do Senhor, adore a Ele, porque Ele também vai abrir os teus olhos, e você vai entender que a sua bênção também vai chegar. Porque nós temos que abrir os nossos olhos, irmão, também pelas palavras. Porque antes, quando eu comecei a mensagem, existe aquele que senta do nosso lado, existe aquele que come conosco, mas não acredita no poder de Deus na nossa vida. Come do nosso lado, está dia a dia conosco, bate nas tuas costas e fala, amigão. Mas por trás, e nós muitas das vezes estamos com os olhos fechados, e passamos pela prova, passamos pela angústia, passamos por tantas provações, esquecemos de saber quem que está conosco, quem que senta na mesa conosco, quem que janta conosco. Você sabia que para os antigos, se você fizer uma mesa e convidar uma pessoa para sentar com você, você está fazendo uma aliança com ela, e tudo quanto vocês negociar ou conversar naquela mesa, vocês estão fazendo uma aliança. E se você fizer aliança com aquele que não é para ser feito, aí você fala, mas Deus, por que as bênçãos estão interrompidas na minha vida? Porque você está fazendo aliança com quem não é para se fazer aliança. Você está sentando à mesa com quem não é para sentar na mesa. Mas meu irmão, o que eu tenho que fazer? Você tem que buscar ao Senhor e pedir discernimento do Senhor, para você não ficar enganado. Quantos pastores eu já vi chorando, dizendo, eu confiei naquele obreiro, eu separei ele para o ministério, e passou-se poucos tempos, ele abriu igreja, ele agora está tentando denegrir a minha imagem perante a sociedade, e vive numa vida difícil. Por quê? Porque estava com seus olhos fechados. Porque hoje existe uma coisa, se uma pessoa tem poder aquisitivo, ele é levado para o ministério bem rápido. Se ele não tem, ele fica na prova. Mas eu quero dizer uma coisa, é melhor você ficar na prova, é melhor você ficar lá, porque quanto mais você fica na prova, quanto mais você fica no Salmo 40, esperando no Senhor com paciência, Deus vai te levantar e vai mostrar que você é verdadeiro, e vai mostrar que você foi chamado para a obra mesmo. Então é melhor você ficar esperando com paciência.
Porque aquele que sobe muito rápido, também é rápido a sua queda. Aquele que sobe muito rápido, também é rápido o seu declínio. Eu quero dizer, meu irmão, que Deus, Ele chamou a minha vida e a tua vida para nós estarmos atentos em tudo. Atento em tudo e nos mínimos detalhes. Mas muitas das vezes nós abrimos a nossa janela, que é os nossos olhares, para olhar tanta coisa. Hoje você vê que é difícil uma pessoa convidar um mais pobre para jantar na sua casa. Sempre convida um que é mais rico. Por quê? Porque tem vergonha do irmãozinho que é coitadinho. Você pode ver, é difícil uma pessoa convidar uma pessoa que não tem poder aquisitivo para ir jantar na sua casa. Por quê? Porque é mais fácil convidar aquele que tem dinheiro, para fazer aliança com quem tem dinheiro. Esquece que é o pequenininho. Esquece que aquele que é mais humilde, depois que você chama ele na tua casa, ele vai estar orando por você, ele vai estar abençoando a tua vida. Falou, não, verdadeiramente Deus é na vida daquele irmão, porque ele não olhou por status e nem por posição, mas ele olhou pelo que Deus tem na minha vida e me honrou na tua casa. Eu quero dizer, meu irmão, que nós temos que abrir os nossos olhos, porque Jesus, Ele não chamou para fazermos a diferença desse mundo. Mas quantas vezes nosso olhar está fechado para isso e não queremos fazer a diferença? Não queremos fazer a diferença. Mas eu creio que nesta noite Deus está abrindo os seus olhos. Eu creio que nesta noite Deus está abrindo o meu olho. Eu creio que nesta noite Deus está abrindo o nosso olhar, para nós entendermos que nós somos a diferença dessa terra. Porque se o sal não tiver gosto, para que ele serve? Só serve para ser pisado. Só serve para ser pisado. E nós pensamos, Senhor, por que eu estou sendo pisado? Porque eu estou sendo pisada? Porque talvez nós não estamos dando gosto. Talvez o nosso gosto não está agradável ao Senhor. Mas eu creio que nesta noite Deus está falando, não, filho, lá também tem gente que tem sal, lá também tem gente que tem gosto, lá também tem meu servo que está escondidinho no canto, agora ninguém dá nada. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Deus vai exaltar a tua vida, e você vai entender que a mão de Deus que te exaltou. Porque tão gostoso é ser aclamado. Tão gostoso é ser aclamado por Deus. Tão gostoso é ser aclamado por Deus. Porque muitas das vezes a pessoa quer ser aclamada por um ou por outro. Esquece da aprovação de Deus e começa a murmurar. Meu irmão, abre os seus olhos. Deus, Ele está te vendo. Deus, Ele está cuidando de você. Quando eu vejo na Bíblia Sagrada, eu vejo aquele moço que ele estava se escondendo no lugar errado. Diz a Bíblia Sagrada que ele estava malhando trigo no lugar de malhar uva. E quando o anjo do Senhor apareceu a ele e diz, valão valoroso, o Senhor é contigo. Ele falou, não, mas como que o Senhor é comigo? E todas essas coisas me sobrevêm. E o Senhor falou, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. E ele falou, mas olha, Senhor, eu sou pequeno da casa de meu pai, eu sou menor da casa de Manassés, e como que o Senhor é comigo? Ele falou, meu filho, eu sou contigo, eu te chamei e vou te dar essa peleja nas tuas mãos, e tu irás pelejar como se fosse um homem só. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus, Ele está nessa peleja com você. Deus está nessa peleja com você. Talvez você olhe para você e fala, eu não tenho força, eu não consigo. Nós temos que abrir o olho para aquilo que Deus deu na nossa vida. Nós temos que abrir os nossos olhares para aquilo que Deus entregou na nossa vida, para aquilo que Deus já determinou na minha história e na tua história. Quando nós vemos Deus na vida do irmão, Deus na vida da irmã, esquecemos que Deus também está na nossa vida. Você vê que tem muito crente que fala, ô irmão, ora por mim, ô irmã, ora por mim. Esquece de falar, não. O Senhor disse que o céu, ele foi, melhor dizendo, o véu, ele foi aberto, rasgado de alto a baixo, e nós temos livre acesso perante a face do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, abre o seu olhar espiritual para pedir ao Senhor, porque verdadeiramente Ele também vai ouvir a tua oração. E muitas das vezes não recebemos a bênção, porque não cremos que se nós orarmos, Deus entra com providência na nossa vida. Aí passamos pela prova e não oramos, porque não acreditamos que Deus está na nossa vida. Começamos a falar, não, só se o irmão fulano orar, se for o pastor fulano de tal que estiver pregando, aí vai acontecer. Não, meu irmão, nós temos que abrir os nossos olhares, porque a Bíblia Sagrada diz, no Evangelho de João, no seu capítulo número 1, versículo número 12, todos quanto recebeu, deu-lhe o direito de ser feitos filho de Deus. Então nós temos que receber a palavra do Senhor, não importa quem estiver pregando, não importa quem está falando, nós temos que receber, e para isso, eu e você temos que acreditar, porque a Bíblia Sagrada diz, em Hebreus capítulo número 11, versículo número 6, ora, sem fé é impossível
agradar-lhe. Se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar ao Senhor. E aí, como que vamos prestar conta? Aí vai se cumprir o versículo. O Senhor está para buscar a sua igreja. O Senhor está para buscar a sua igreja. O Senhor está para buscar a sua igreja. Como é que está a tua vida perante o Senhor? Como é que está a tua vida perante o Senhor? Como é que está a tua vida perante o Senhor? Hoje o Senhor, Ele quer que você abra o olho e entende que Ele trabalha na tua vida, que Ele está na tua vida, Ele está na direção da tua vida, e muitas coisas vão mudar quando você abrir os seus olhos e falar: verdadeiramente Deus está comigo, verdadeiramente Deus pode fazer na minha vida. Porque Deus, Ele quer abrir os nossos olhares para nós vermos coisas que nós não conseguimos ver. Ô irmão, agora você endoidou. Não, é verdade. Deus, Ele quer mostrar a bênção na nossa vida que nós não conseguimos ver. E eu provo isso dentro da Bíblia. Quando você vê a Bíblia Sagrada em Gênesis, a promessa de Deus a Abraão, Ele fala para Abraão: Abraão, sai para fora. E Abraão sai para fora e falou: Abraão, agora olha para o céu. E Abraão olha para o céu, falou: conta as estrelas do céu. E ele fala: Senhor, eu não consigo contar as estrelas do céu. Ele falou: então é assim a sua descendência. Eu quero dizer que aquilo que você não espera, aquilo que você não sonha, aquilo que você não tem conhecimento, Deus tem preparado, porque diz na Bíblia Sagrada: aquilo que não subiu ao coração e nem com os olhos viu, é o que Deus tem preparado. Deus tem coisa preparada que ainda está encoberta, e nós temos que abrir o nosso olhar espiritual para receber aquilo que Deus tem determinado na nossa vida. Eu quero convidar a igreja do Senhor nesta noite para se colocar de pé. Oh, eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite. Saia do seu lugar e vem aqui para frente. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Eu quero abençoar a tua vida nessa noite. A irmã Valéria, prepara mais um hino. Enquanto a irmã Valéria vai louvar o Senhor com um hino, eu quero orar pela tua vida. Eu quero pedir para Deus entrar com a providência na tua história, para Deus abrir teus olhares espiritual, o teu olhar material, para você entender o que Deus vai fazer na tua vida. Talvez você está sentado e talvez você está ali andando com pessoas que muitas vezes está falando tantas coisas de você. Eu quero orar por você e isto vai ser mudado na tua vida. Quantos creem? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu estou sentindo a presença do Senhor nessa noite. Quem está sentindo a presença do Senhor nessa noite? Então não pare de adorar, não pare de exaltar, não pare de glorificar, porque Deus vai mandar na tua vida. Espírito Santo do Senhor, que tudo pode, que tudo faz, que tudo age. Age, Senhor, nessa noite. A irmã Valéria vai estar louvando o Senhor com o hino. Vem cá na frente, eu quero orar por você. Eu quero pedir a bênção de Deus na tua vida. Eu quero pedir a providência de Deus na tua história. Hoje Deus vai mudar a tua história. Hoje Deus vai mudar a tua vida. Hoje Deus vai entrar com um projeto novo na tua história. Aquilo que você não viu, aquilo que você não espera, Deus vai abrir os seus olhares espirituais nesta noite, e você vai entender que Deus é na tua vida. Tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus mostra uma solução. Vai adorando. Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nesta noite, porque Ele vai fazer coisas grandes na tua vida e na tua história. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá
alma, Senhor, que veio nesta noite buscar a tua presença. Derrama do céu agora. Abençoa meu irmão, Jesus Cristo. Eu te peço na noite deste dia. Duramandei Canarabaçu. Entrega a tua providência, Pai, puro teu servo. E que me deixe tu Condarabaçu. Xalabandarabaçu, me cantarabá. Filho, é grande o meu amor por ti. Vai, e tu ainda verás o teu bom poder contigo, porque eu sou contigo e a minha unção é derramada sobre a tua vida. Muitos não têm crido, mas eu sou o que faço. Eu sou o que estou contigo e que ajo e muda a tua história. Receba na noite deste dia. Entra, Deus amado, com a tua providência na vida do teu povo nessa noite. Urabandarabacandarabá, derrama do céu. Urabandarabaçu. Receba, Jesus, querido, a adoração do teu filho e da tua filha nessa noite, Pai. Proteja ele, Pai, de todo mal, de toda falácia. Estende a tua mão de poder e protege, Pai, pela tua mão de poder. Shudecai, Delabiaçu. Shudegabandarabaçuri, Micanderemandarabaha. Estou com Darabaçu. Estou agindo, filha, na tua vida, Arabacantará. E te trouxe nessa noite para mudar a tua história, porque tenho contemplado as tuas lágrimas e a tua tristeza do teu coração. E muda a tua história, porque sou o que estou contigo. Raica Mandarabaçu. Receba nessa noite, porque hoje tu vieste para abrir os olhos e entender o Deus que está contigo. Receba nessa noite. Deus, entra com a tua providência na vida da tua filha. Age, Deus, para que ela receba do céu a virtude do Espírito Santo. Abençoa o teu filho, abençoa Jesus Cristo do teu lar. Guarda, Pai, tudo mal. Receba a mão de poder. Eu ministro, Pai, sobre a vida da tua serva, Deus. Laica Mandarabaçu. Vitória, Senhor. Segura firme neste vendaval, porque eu sou contigo. Eu te faço, te ajudo e te dou pela minha Vem, mamãe, eu sou Deus que acata este vento. Acata este vento e sou contigo. Lá em Camandarabaçu, porque depois desse vento vem a abundância na tua história. Lá em Camandarabaçu, recebe do Senhor. Proteja, Pai, o teu filho. Sai a Mandarabaçu, porque grande é o chamado. Sai a Mandarabaçu, grande é o mistério. Lá em Camandarabaçu, porque a minha unção é a tua vida. Lá em Camandarabaçu, receba do Senhor, receba do Senhor, receba do Senhor, receba da Arabaçu. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. A tua vitória hoje tem sabor de mel. A tua vitória hoje tem sabor de mel. A tua vitória hoje tem sabor de mel. Receba do Senhor, receba do Senhor, recebe a tua vitória. Receba. Hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Urimini basura e mandei cantar a base. Testa cadarabaçu. Uramandarabaçu. Tu és coluna forte, o darabiaçá da cabadé. Tu és chamado meu, escolhido meu, marcha, filho meu. Tu rebendeste, arabacantarabá. A unção está em ti. Vem, Camandarabaçu, não temas. Prega a minha palavra com ousadia. Prega com poder, porque a minha unção e a minha graça é derramada sobre ti. Rechadarabaçu, Recamandar, receba nessa noite. Urabandarabacantarabá. Pai amado, abençoa a igreja, abençoa este ministério, abençoa o pastor dessa igreja. Deus, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um dos teus filhos. Ó Pai amado, eu te louvo e te bendigo e te exalto no nome de Jesus. Senta glorificando ao Senhor. Eu quero dizer aos irmãos, externar a minha gratidão ao pastor da igreja que nos confiou na noite desse dia estarmos apregoando a palavra do Senhor. Quem gosta de ouvir a palavra genuína, nos convida para pregar 1, 2, 3 vezes. Quem não gosta, só chama uma vez só. Mas eu creio que eu falo o que Deus manda, não falo o que eu quero. Eu aprendi com os meus pastores que Deus, Ele fala quando nós damos liberdade para Ele falar. Hoje Deus falou, amém?
E que Deus assim abençoe, em nome de Jesus.